em consequência daquela reunião ministerial do dia 5 de julho de 2022, onde o réu Jair Bolsonaro determinou que o réu Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira produzisse um relatório de fiscalização do sistema eletrônico de votação, o Ministério da Defesa passou, além das Forças Armadas participarem, passou a fazer um relatório seu. Ou seja, nunca antes as Forças Armadas, até porque não tem expertise nessas eleições, nunca antes fizeram, mas por determinação do líder da organização criminosa, Jair Bolsonaro, o réu Paulo Sérgio passou a fazer esse relatório. E em várias reuniões, no Tribunal Superior Eleitoral, ficou acertado que o relatório seria apresentado, o próprio réu, no seu interrogatório judicial, pede desculpas porque não entregou quando havia se comprometido, ficou combinado que seria entregue logo após o primeiro turno. Como o relatório demonstrava o que, por óbvio, não poderia ser diferente, total lisura nas eleições, nenhuma vulnerabilidade nas urnas eletrônicas, por determinação de Jair Messias Bolsonaro, o réu Paulo Sérgio passou a atrasar essa divulgação. E aqui, tanto o comandante do Exército, quanto o ex-comandante do Exército, quanto o ex-comandante da Força Aérea, reafirmam nos seus depoimentos judiciais o que haviam dito no depoimento policial, que realmente eles tinham ciência de que, como não havia nenhuma irregularidade, as Forças Armadas não tinham visto nenhuma vulnerabilidade, houve a determinação do réu Jair Messias Bolsonaro de atrasar. Há até uma mensagem que foi recuperada pela Polícia Federal entre o réu colaborador e seu pai, general 4 estrelas também do Exército, ex-comandante do Sudeste, o general Mauro Lorena Cid, que Mauro Lorena Cid, que à época exercia o cargo na Apex, em Miami, por nomeação de Jair Bolsonaro, diz: há ruído nas redes sociais sobre a existência de um relatório que concluiria pela não identificação de irregularidades no processo eleitoral do primeiro turno. O relatório que já estava pronto. Muitos consideram inoportuna e perigosa a divulgação de tal documento antes do final do pleito. Veja, muitos consideram inoportuna e perigosa a divulgação do quê? Do relatório das Forças Armadas que atesta a lisura nas eleições. Mas muitos, e os muitos da organização criminosa liderada por Jair Messias Bolsonaro, consideram inoportuna e perigosa a divulgação de tal documento antes do final do pleito. Por isso há, continua ele, grande receio de uma manifestação precipitada de endosso do Ministério da Defesa ao processo do primeiro turno. Óbvio, se a organização criminosa, desde junho, meados de junho de 2021, insiste na vulnerabilidade das urnas eletrônicas, deslegitimando o Poder Judiciário e a Justiça Eleitoral, para desacreditar as eleições e dizendo, inclusive perante embaixadores e perante milhares de pessoas no 7 de setembro de 2021, que as Forças Armadas que devem garantir a lisura. Ora, como divulgar um relatório das Forças Armadas que atesta a total lisura e ausência de vulnerabilidade das urnas eletrônicas? E por que digo isso? Porque nós estamos falando no dia 9, onde veio o relatório das Forças Armadas, mas a organização criminosa agora voltava a tentar anular as eleições, impedir a sequência do pleito, não só
a partir da divulgação, mas com diplomação, com posse, e não poderia, por óbvio, aceitar que no dia 9 de novembro as próprias Forças Armadas testassem a lisura das eleições. Então, o que foi feito? O réu Jair Messias Bolsonaro determinou ao réu Paulo Sérgio Nogueira que emitisse uma nota. Uma das mais esdrúxulas notas, vergonhosas notas que o ministro da Defesa do Brasil pode ter emitido. Uma nota contra a própria, tentando disfarçar a própria conclusão das Forças Armadas. Vejam, e por que isso? Para manter a chama do discurso das fraudes às eleições, e aí sim agora para impedir a posse do presidente e vice-presidentes regularmente eleitos. Vejam a nota do dia 10, um dia depois, com a finalidade de evitar distorções do conteúdo do relatório enviado ontem ao Tribunal Superior Eleitoral. O Ministério da Defesa esclarece que o acurado trabalho da equipe de técnicos militares na fiscalização do sistema eletrônico de votação, embora não tenha apontado, também não exclui a possibilidade de existência de fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas e no processo eleitoral de 2022. O relatório é claro, mas por determinação do líder da organização criminosa, para manter não só a obstrução, que já começava a ser retirada e já tinha sido retirada, mas os acampamentos ilegais na frente dos comandos dos quartéis de exército, precisava manter o discurso de que houve fraude nas eleições. Então, o que diz? Não a comissão que fez o relatório, o que diz o réu Paulo Sérgio? Olha, a equipe de técnicos militares de fiscalização, ela não achou nada. Mas não dá para dizer que, de repente, possa achar alguma coisa. Vergonhosa a conduta. Seria só vergonhosa se não fosse criminosa, em unidade de desígnios com toda a organização criminosa, para manter o discurso de fraude às eleições, para manter o discurso que o presidente e vice-presidentes eleitos não tomariam posse, não subiriam a rampa. Aqui fica claro o alinhamento entre Jair Bolsonaro e, novamente, claro o alinhamento entre Jair Bolsonaro e Paulo Sérgio de Oliveira. É uma coisa. Não, nós estamos falando de uma sequência aqui de tentativa de perpetuação do poder a todo custo. Estamos falando de pessoas sendo financiadas, há vários, carne chegando, comida chegando em acampamentos ilegais na frente dos quartéis para pressionar que aqueles legitimamente eleitos não tomassem posse. Nós estamos falando dessas pessoas que depois foram coordenadas no dia 8 de janeiro para a tentativa de golpe, que é o reflexo final de toda essa organização criminosa. E essa bomba não explodiu por pouco. Acarretaria a morte de centenas de pessoas. Nós estamos esquecendo aos poucos que o Brasil quase volta a uma ditadura que durou 20 anos, porque uma organização criminosa constituída por um grupo político não sabe perder eleições, porque uma organização criminosa constituída por um grupo político liderado por Jair Bolsonaro não sabe que é um princípio democrático e republicano a alternância de poder. Quem perde vira oposição e disputa as próximas eleições. Quem ganha assume e tenta se manter nas eleições, mas tenta se manter pelo voto popular. Não tenta se manter
utilizando órgãos do Estado, não tenta se manter coagindo, ameaçando gravemente, deslegitimando o poder judiciário do seu país e a justiça eleitoral, não tenta se manter com bombas em aeroportos, não tenta se manter com destruição no dia da diplomação do seu adversário político que venceu, não tenta se manter organizando a festa da Selma, com invasão e depredação da sede dos três poderes, com o mesmo discurso que li aqui para vossas excelências, feitas pelo líder da organização, Jair Messias Bolsonaro, que as nossas forças armadas irão garantir a lisura e precisam ser, nunca deixaram de responder a um chamado do povo. Isso não é democracia, isso não é Estado democrático de direito.